Envia a tua palavra, palavra de salvação, que vem trazer esperança aos pobres, libertação. Tua palavra de vida é como a chuva que cai. Olá, meus amigos, minhas amigas. Este é um vídeo da série Deuteronômio. Deuteronômio foi o livro escolhido este ano de 2020 para a meditação no mês da Bíblia. E esse vídeo é sobre o nome desse livro. Mas vamos começar antes pelo próprio Pentateuco. Para a tradição rabínica, os 5 primeiros livros da Bíblia compreendem o que eles chamam de Torá. Torá não significa simplesmente lei. Torá significa também instrução, exortação, admoestação. É a grande orientação legal ou sapiencial para se viver bem, para se caminhar na presença do Senhor, para viver com felicidade, com liberdade. E a Torá se conclui com a morte de Moisés, narrada no livro do Deuteronômio, capítulo 34. Os 5 livros da Torá são chamados de os 5 quintos da lei. Mas a palavra com a qual nós conhecemos estes 5 primeiros livros da Bíblia é Pentateuco. Esta é uma palavra grega, formada por penta, que significa 5, e teuco, que significa rolo. Aliás, teuco de per si é o utensílio dentro do qual se colocava o rolo. É um contenitor. Depois, por metonímia, passou a designar o próprio rolo. Portanto, Pentateuco significa os 5 rolos da lei mosaica da Torá. Instrumento, utensílio ou recipiente, inicialmente, é o que significa teuco. Depois, passa a designar o próprio rolo do livro, de um dos 5 livros da Torá. Os nomes dos livros em português provêm da tradução grega chamada de Septuaginta, ou a versão dos 70. Mais ou menos 3 séculos antes de Cristo, a Bíblia hebraica e os trechos escritos em aramaico foram traduzidos para o grego. Mas não simplesmente se fez uma tradução, também se acrescentaram textos escritos diretamente em grego. Por quê? Porque o povo judeu que vivia na diáspora, a diáspora é exatamente essa região fora da Palestina, havia colônias judaicas no Egito, na Mesopotâmia, na Síria, na Ásia Menor, na Grécia e até na Itália. Então, estas colônias judaicas não falavam mais hebraico ou aramaico, falavam grego. Por isso foi preciso traduzir a Bíblia do hebraico e do aramaico para o grego. Nessa tradução, em Alexandria, no Egito, também se acrescentaram alguns escritos diretamente em língua grega. Então, os nomes que nós temos hoje dos 5 livros do Pentateuco provém dessa tradução grega chamada a versão dos 70. Mas os nomes em hebraico
como também acontece com os documentos da Igreja Católica. No caso da Igreja Católica, os títulos são em latim. No caso da Bíblia, o título do livro são as primeiras palavras, ou é a primeira palavra em hebraico. Por exemplo, o livro do Gênesis, que significa origens, em hebraico se diz Bereshit. Bereshit significa no princípio. Esse é o nome do livro do Gênesis, no princípio. O livro do Êxodo, Ex-Rodos, significa saída. Em hebraico se diz Shemot, porque o livro do Êxodo começa com a palavra os nomes. Estes são os nomes. O livro do Levítico, essa palavra Levítico tem a ver com a tribo de Levi, a tribo sacerdotal. Em hebraico se diz Vaikra, que significa e Deus chamou. O livro dos Números, Aritmoi em grego, exatamente porque no livro dos Números há muitos recenseamentos. Em hebraico se diz Bemidbar, que significa no deserto. Finalmente, o livro do Deuteronômio, em hebraico se diz Devarim. A palavra Devarim, em hebraico, significa as palavras. Exatamente porque o livro do Deuteronômio começa assim: estas foram as palavras que Moisés falou a todo Israel além do Jordão. Mas é muito importante o nome grego, o nome com o qual nós conhecemos este livro, Deuteronômio. Essa palavra é formada por dois radicais, por duas palavras gregas. Deuteros significa segundo, significa também cópia. Nomos significa lei. Deuteronômio significa, portanto, segunda lei ou cópia da lei. Exatamente porque o tradutor interpretou a expressão cópia desta lei como sendo uma segunda lei. Na verdade, o livro do Deuteronômio apresenta exatamente a segunda promulgação da lei nas planícies de Moabe. No livro do Êxodo, capítulo 20, e se vocês quiserem o bloco inteiro de 19 a 24, aqui acontece a aliança no Sinai. No capítulo 20 do Êxodo está aí exatamente o decálogo, desse código da aliança do livro do Êxodo. Mas o livro do Deuteronômio também tem um decálogo no capítulo 5º, e também tem um código de leis chamado Código Deuteronômico, Deuteronômio de 12 a 26, que é o miolo do livro. Assim, o livro do Deuteronômio narra como que uma atualização da aliança, porque o povo hebreu está marchando do Egito para a terra da promessa e se encontra nas estepes ou nos campos de Moabe, para além do Jordão. Está prestes a entrar na terra da promessa. Assim, o nome desse livro é Devarim, que significa as palavras, ou Deuteronômio, que significa segunda lei ou cópia da lei. E o livro do Deuteronômio é o quinto livro do Pentateuco, tanto da Bíblia hebraica, isto é, da Torá, como também da Bíblia grega para a Igreja Ortodoxa, como da Bíblia cristã para a Igreja Católica e para todas as igrejas nascidas da Reforma Protestante. Paramos por aqui. Este vídeo quis lhes ajudar a compreender o nome deste livro que estamos estudando. Um abraço, até lá. Envia tua palavra.
de vida.